Entre lousas e dimensões, literatura consciencial é dogma ou ampliação de consciência? Em tempos de polarização intelectual, rótulos apressados e leituras superficiais, toda obra que dialoga com espiritualidade, parapsiquismo ou paradigmas não convencionais corre o risco de ser rapidamente enquadrada como dogmática ou panfletária. Diante disso, torna-se legítima a pergunta: o livro Entre Lousas e Dimensões, Contos Conscienciais da Vida Escolar, pode ser considerado uma obra dogmática ou um panfleto da conscienciologia? Uma análise criteriosa da própria estrutura narrativa do livro, bem como de seus contos concretos, mostra que não. E compreender o porquê é essencial para uma leitura justa da obra. Dogmatismo: o que é e o que não é? Dogmatismo, do ponto de vista filosófico e epistemológico, não se resume à presença de crenças ou de um referencial teórico definido. Ele se caracteriza, sobretudo, por 3 elementos centrais: a afirmação de verdades absolutas e incontestáveis, a supressão do questionamento crítico e a exigência, explícita ou implícita, de adesão intelectual ou ideológica. Ao observar atentamente Entre Lousas e Dimensões, percebe-se que esses elementos não estruturam a obra. Pelo contrário, o livro constrói suas narrativas a partir de situações concretas, vividas, incompletas e muitas vezes incertas, evitando conclusões fechadas. Narrativa, não doutrina. O livro não se apresenta como tratado, manual ou compêndio teórico. Trata-se de uma coletânea de contos ficcionais ambientados no cotidiano escolar, nos quais professores e alunos vivenciam conflitos emocionais, dilemas éticos e, em alguns casos, experiências parapsíquicas. Essas experiências não são universalizadas, não são impostas como explicação única da realidade e não são apresentadas como verdades finais. No capítulo 1, O Professor e o Campo Invisível, por exemplo, a percepção energética do docente não substitui sua prática pedagógica nem invalida explicações psicológicas ou institucionais. O fenômeno existe, é percebido, mas permanece situado e contextualizado. O mesmo ocorre no capítulo 40, o caso da estagiária, em que o leitor acompanha uma situação que poderia ser interpretada exclusivamente como estresse emocional ou conflito psicológico. A narrativa, porém, mantém abertas múltiplas leituras, psicológica, relacional e consciencial, sem impor uma resposta definitiva. Ao contrário de fechar sentidos, os fenômenos surgem situados, contextualizados e frequentemente ambíguos, mantendo o caráter aberto da experiência humana. O leitor acompanha personagens que erram, hesitam, interpretam mal, amadurecem e muitas vezes permanecem em dúvida. No capítulo 8, O Amparo Ignorado, o personagem sequer reconhece, no momento vivido, a possibilidade de assistência extrafísica. A compreensão fica suspensa, inclusive para o leitor. Esse aspecto é decisivo. O dogma fecha a interpretação, a narrativa do livro a mantém aberta. A centralidade da autopesquisa. Um dos eixos silenciosos da obra é a valorização da autopesquisa. Em vez de estimular a crença ou a aceitação à crítica de ideias, o livro convida o leitor, por meio dos personagens, a observar, refletir e comparar com suas próprias vivências. No capítulo 3, A Reciclagem Invisível, o processo de mudança do personagem não decorre de orientação externa nem de uma autoridade que dite condutas. Ele emerge da autoobservação, do reconhecimento de padrões repetitivos e da disposição íntima para reciclar atitudes. Não há frases do tipo "é assim que funciona" ou "este é o único caminho". De forma semelhante, o capítulo 43, Quando o Perdão Fica Preso, constrói seu conflito central sem soluções mágicas. O bloqueio não é removido por intervenção externa, mas reconhecido como um nó íntimo que exige reflexão, amadurecimento emocional e decisão pessoal. O livro não ensina o que pensar, mas provoca o leitor a perceber como certos impasses se constroem internamente. E quanto ao panfletarismo? Outra crítica possível seria a de que o livro funcionaria como um panfleto da conscienciologia. No entanto, essa classificação também não se sustenta quando se observam os próprios contos. Textos panfletários costumam apresentar intenção explícita de convencimento ideológico, linguagem prescritiva, simplificação maniqueísta da realidade e defesa institucional direta. Nada disso estrutura Entre Lousas e Dimensões. A conscienciologia aparece no livro como referencial interpretativo, não como propaganda. No capítulo 31, O Lamento da Sala dos Professores, por exemplo, o desgaste profissional docente é tratado em sua materialidade concreta: sobrecarga, frustrações institucionais, relações interpessoais difíceis. O campo energético aparece como elemento contextual,
jamais como explicação única ou salvadora. A escola não é negada, idealizada ou espiritualizada. Ela é mostrada como espaço real, complexo e imperfeito. A narrativa vem antes do paradigma. Um ponto fundamental é que na obra, a história vem antes da teoria. O leitor não é conduzido por conceitos, mas por cenas, diálogos, conflitos e emoções típicas do ambiente escolar. No capítulo 27, A Sombra no Espelho, a experiência inquietante da professora é narrada pelo impacto emocional, pelo medo e pelo estranhamento, sem explicações técnicas imediatas. O paradigma consciencial pode ser inferido posteriormente, mas nunca imposto durante a vivência narrativa. O mesmo ocorre no capítulo 46, Acima do Corpo. Ainda que o tema seja a projeção consciente, o foco não está na técnica ou na doutrinação, mas na insegurança, na dúvida e na dificuldade de compreensão do personagem. Essa escolha literária desloca o livro do campo doutrinário para o campo da literatura reflexiva, onde o leitor é convidado a pensar, não a aderir. Todo livro tem um viés, e isso é honestidade intelectual. É importante reconhecer que Entre Lousas e Dimensões possui sim um viés conscienciológico, mas ter um viés não equivale a ser dogmático. Nenhuma obra é neutra. A diferença está em como esse referencial é utilizado. No capítulo 37, A Cabeça e o Cosmos, o conflito entre explicações neurológicas e vivências subjetivas não é resolvido por negação da ciência, mas por questionamento do reducionismo exclusivo. A ciência não é descartada, seus limites são reconhecidos. Essa postura reforça a honestidade epistemológica do livro. Um antídoto contra a cultura negacionista. Curiosamente, o livro se distancia tanto do dogmatismo quanto do negacionismo. Ele não nega a ciência, mas critica reducionismos. Não nega a psicologia, mas reconhece seus limites diante de certas vivências. Não nega a escola, mas amplia sua leitura para além do plano estritamente material. No capítulo 9, A Tempestade Interna, o sofrimento da professora Sônia é compreendido simultaneamente como crise emocional, desorganização psíquica e possível interferência energética. Nenhuma dessas camadas elimina a outra. Em vez de negar, o livro integra. Em vez de fechar, amplia. Em vez de impor, provoca reflexão. Considerações finais. Entre Lousas e Dimensões, Contos Conscienciais da Vida Escolar não é um livro dogmático nem panfletário. É uma obra literária que utiliza o paradigma consciencial como lente interpretativa para narrar experiências humanas complexas no contexto escolar, mantendo abertura crítica, ambiguidade e respeito à autonomia do leitor. Mais do que oferecer respostas prontas, o livro propõe perguntas. E em tempos de certezas rígidas e discursos fechados, talvez essa seja a sua maior virtude. Entre Lousas e Dimensões, não oferece respostas prontas, porque sua própria estrutura narrativa, o comportamento dos personagens, a postura do narrador e o uso não prescritivo do paradigma conscienciológico impedem o fechamento interpretativo. O livro convida o leitor a ocupar o lugar do investigador, não do crente. Em um tempo marcado por certezas rígidas e discursos fechados, essa recusa em entregar conclusões definitivas transforma a obra em um exercício de pensamento crítico, e talvez essa seja de fato sua maior virtude.